do PPRA, que ele tem um planejamento, esse planejamento tem prioridade, estabelecimento de metas, prioridade, cronograma. Depois vem o registro de dados, né? Depois do registro de dados vem o quê? Olha, deixa eu falar. Aí. Estratégia e metodologia de ação, depois do registro de dados, manutenção e divulgação dos dados e a periodicidade da avaliação. Agora nós vamos para o desenvolvimento. Parece que a gente está falando da mesma coisa, né? Mas aí, quando a gente vai para a prática, a gente consegue entender isso direitinho, né? Uma das etapas, todas elas são muito importantes, né? Mas o PPRA não teria nenhuma validade se não existisse esse desenvolvimento dele, né? E dentro do desenvolvimento do PPRA, que é a mão na massa, que é o que a gente vai fazer de fato enquanto conhecimento técnico. Eita, eu tenho que ligar para a Lariana para ela começar a gravação, me esqueci. Espera ainda. Ela já Ela já iniciou colocou para a gravar, gravação, professora. Já? Ai, Já, né? É porque eu estou noutra tela, eu fico vendo só o meu slide, não olho para outra. Assim, já mesmo. Então, dentro da estrutura, ela é muito documento, mas do desenvolvimento do PPRA é muita ação. Mas essa ação, ela se dá com essas etapas aqui, do desenvolvimento, né? E ela é tudo ação mesmo, né? Do que a gente vai fazer. Aí, as etapas do desenvolvimento: antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento das prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos da exposição dos trabalhadores, a implantação das medidas de controle e avaliação de sua eficácia, o monitoramento da exposição e o registro e divulgação dos dados. Está lá junto com a estrutura, isso aí, né? Só que isso aí foi fragmentado, foi desmembrado um do outro que a gente vai realizar. Agora, pensando lá no vídeo que a gente viu, dentro do aspecto técnico, para vocês não confundirem, eu estou usando o vídeo como análise qualitativa, mas o risco ambiental é a análise quantitativa, tá? Mas é só para o entendimento de vocês que a gente consegue visualizar claramente o desenvolvimento do PPRA dentro desse vídeo, dessa ação. Eu tinha vários outros, mas eu quis esse porque vai nos ajudar a entender em relação à questão do risco ergonômico também, de como que a gente pode proceder. Mas aí, ó, antecipação e reconhecimento dos riscos. Como é que a gente faz isso dentro do PPRA? Alguém sabe? Não. Sabe, mas não quer falar. Então, eu vou falar. O que é antecipar? Seria Antecipar é prever prever. antes que aconteça o risco, ou um acidente, alguma coisa assim. Exatamente. Então, eu vou antecipar. Eu vou antecipar a nota de vocês. Aí, hoje, eu já dou a nota de todos, pela participação. Mas aí eu falo assim, ó, eu vou antecipar aquele risco. Eu estou antecipando o que eu vou fazer dentro do desenvolvimento do PPRA. Lembra que eu falei dos aparelhos? Eu sei que lá no determinado local tem ruído, então eu vou antecipar alguma coisa já. Para eu não perder tempo, eu antecipo dentro lá desse desenvolvimento, eu já tenho os equipamentos. Então, eu já fiz uma antecipação dessa avaliação. Quando eu vou lá, eu já vou levando o equipamento, porque eu já sei que lá existe um risco. Então, eu antecipei essa ação. Eu não precisei ir lá para saber que eu tenho que pegar o decibelímetro, o luxímetro, o termômetro de bulbo lá. Eu sei que lá existe, então já antecipei. Então, nesse desenvolvimento lá, da estrutura lá, já existe um item lá
que eu tinha que alugar, lá na minha programação, que eu tinha que alugar esses equipamentos, ou pedir emprestado para alguém, para antecipar esse risco. É um tipo de antecipação? Sim. Aí, esse reconhecimento do risco é uma parte do desenvolvimento do PPRA, porque lá eu vou reconhecer o risco. Como é que eu reconheço ele? Se for quantitativo, eu reconheço ele a partir lá dos anexos da NR15. Eu disse, nossa, esse risco aqui existe e eu reconheço que esse risco ele é nocivo à saúde do trabalhador, porque lá na tabela da NR15, no anexo 1, diz que acima de 85, a partir de 85 decibéis, já é prejudicial ao trabalhador. Ele pode ficar, até 85 decibéis, ele pode ficar 8 horas. 86 decibéis, 6, 87, 4, 88, não sei direito, mas lá fala isso. Então, esse reconhecimento do risco é que eu sei que esse risco é prejudicial à saúde. Pronto. Eu já antecipei, já reconheci ele. Aí, no desenvolvimento, eu faço do estabelecimento de prioridades e metas da avaliação e controle, que é o que eu estava falando para vocês lá, de como será, vai ser no ouvido, vai ser na altura da camiseta, a gente vai conversar com ele lá, vai dizer assim, olha, amanhã ou durante essa semana a gente vai vir aqui fazer a avaliação, assim, não é para mudar nada dentro do seu contexto, mas eu só quero que você esteja preparado para participar também dessa avaliação, porque a gente vai fazer essa avaliação quantitativa e a gente precisa da sua ajuda, né, dentro desse contexto da avaliação que será feita. Mas aí, quando eu faço desse desenvolvimento aí, desse estabelecimento de prioridades, dentro do PPRA, ele fala assim, ó, o objetivo é preservar a integridade física do trabalhador. Então, quando eu vou falar desse estabelecimento de prioridades, metas, e dessas metas, é garantir isso. Aí, como é que a gente garante, né? É executando algo, com alguém responsável para executar. Aí, essa avaliação e controle é como se fosse assim, ó, no setor total, todo mundo vai precisar fazer audiometria para atenuar esse ruído, todo mundo tem que usar o protetor tipo concha. Mas dentro da nossa avaliação, a gente vai precisar controlar esses funcionários fazendo a audiometria a cada 6 meses, porque dentro da avaliação da exposição aos trabalhadores, que é o item 6, a letra C, foi avaliado que eles estão acima do limite de exposição, o limite de tolerância lá, a questão da exposição, e aí a gente vai fazer esse monitoramento de 6 em 6 meses. Isso está lá no PCMSO, mas aí a gente não vai falar isso no PPRA. Aí a gente fala assim, a avaliação conforme PCMSO. A gente não vai falar da audiometria dentro do PCMSO, entendeu? É mais ou menos dentro disso o desenvolvimento do PPRA. Aí está tudo junto, misturado. Aí fala das medidas, da implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia, que é justamente essa, né? Uma vez que a gente foi lá, conversou com o trabalhador, a gente já fez essa antecipação, reconheceu, a gente sabe quais são as prioridades nossas, do estabelecimento das metas daquela situação de que a gente não pode tirar o equipamento, porque senão a produção não acaba. A empresa não pode comprar um equipamento tecnológico que não faça tanto barulho. Então, eu vou ter que usar as ferramentas que eu tenho dentro da empresa. Vamos lá para o equipamento, né? Todos vocês sabem que quando a gente fala da questão do equipamento de proteção individual e coletivo, o mais importante é a proteção coletiva. O primeiro passo é a coletiva. Depois é que vem a última opção é o EPI, né? As meninas falam assim, nossa, professora, não fala isso, porque a gente só trabalha com a última opção do EPI.
Mas, assim, olha, a nossa missão enquanto técnico é tornar o ambiente de trabalho como um todo nas condições mínimas de realização da atividade sem causar nenhum problema de saúde, né? Quando eu não consigo fazer no todo, é que eu vou no individual. E, assim, na maioria das vezes, a empresa ela vai optar pelo individual, porque às vezes, como um todo, dá um trabalhinho danado. Mas aí, a nossa fundamentação, quando a gente vai fazer o PPRA, é justamente para dar essa condição ao ambiente como um todo, né? É claro que a gente gosta que todo mundo utilize o EPI, e mesmo ainda tendo todas as condições do ambiente de trabalho adequados, a gente ainda solicita para atenuar o tipo de risco relacionado àquela atividade, né? Tem muitas indústrias hoje que, mesmo tendo sistema de exaustão para tirar aquele barulho, ampliam o ambiente, enclausuram uma máquina, né, para diminuir aquele determinado de ruído, ele mesmo assim, ele ainda continua com os equipamentos de proteção individual, porque ajuda na atenuação dos riscos, né? E automaticamente essa proteção desse trabalhador fica muito mais eficaz, porque aí ele tem já aquele hábito de utilizar o equipamento e aí é ótimo para a gente, né? Porque a gente sabe que é um grande desafio essa questão do uso do equipamento de proteção individual, né? Então, essa implantação das medidas de controle da avaliação e a execução, a eficácia, a excelência desse trabalho, ela faz parte desse desenvolvimento, porque a gente vai lá dizer assim, olha, a gente fez o levantamento, identificou o problema isso, a situação isso, e aí agora a gente precisa... Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Saiu, ingressou. A Adriana entrou, a gravação foi iniciada, ok. Eu estou lendo agora, porque agora eu vou participar assim, ativamente do chat. Aí, gente, essa implantação, uma vez que eu fiz o reconhecimento, avaliei, tenho as prioridades, fiz a avaliação desse risco, a questão da exposição desses trabalhadores, eu vou implantar as medidas de controle, vou dizer assim, gente, olha, a gente nunca promete nada, mas a gente fala assim, ó, conforme, de acordo com a fala, com o relato do meu gerente, existe uma possibilidade da gente conseguir implantar isso, isso e isso. Aí, quando chega, que a gente já está aprovado, que está ali, a gente está vendo, aí a gente vai lá e fala assim, gente, olha, a partir da semana que vem, a gente vai treinar todo mundo, por exemplo, o projeto lá da estrutura lá do Cabo Vida, né, para quem trabalha em altura. A partir dessa semana vai ser implantado aqui, eles vão estruturar o projeto aqui de rede aqui para o pessoal de trabalho em altura, não acredito. Todos os funcionários vão participar do treinamento, a gente vai fazer aqui o treinamento teórico, o treinamento prático, e isso é uma medida de controle que a gente já vem há 1 ano trabalhando com isso, né? Só que não 1 ano, não, eu acho que dura uns 3 anos aí, mas tem empresa, quando ela é autuada, ela tem que fazer num prazo de 90 dias, né? Mas, assim, e aí a atividade não acontece, é 90 dias sem a atividade acontecer. E se eles pegarem reincidente, aí é multa, meu filho, e a multinha é para o funcionário, eu acho é pouco. Mas, assim, porque, assim, o funcionário, ele tem que estar ciente da ação dele. Porque o que a gente vê muito, quando a gente fala dessas medidas de controle, a gente vê muito na questão do comportamento do funcionário, porque o funcionário, ele tem que ter amor à vida dele. E o que a gente tem que dizer para ele é que perca seu emprego, mas não perca a sua vida, né? Mas, assim, ele tem que estar consciente. E no curso de NR35, a gente tem que dizer isso para ele. Eu disse, filho, olha, se você cair lá de cima, amanhã tem outro que está no seu lugar. Então, não cai não, filho. Porque aí, ó, você morre, a mulher arruma outro. E é só você que vai perder. E aí a gente precisa deixar ele entender que o comportamento dele é que vai dar esse controle dessa ação aí. É complicado, mas a gente consegue fazer isso muito bem, né?
E quando a gente dá um treinamento bacana e deixa ele consciente. Agora, quando a empresa ela abraça toda essa causa, porque assim, ó, gente, tem o projeto, tem a rede, tem o sim, tem um treinamento, o filho de Deus ainda cai. Aí eu fico puta da vida, mas aí acontece, não tem jeito. A medida de controle que a gente fez foi tudo muito bacana, mas o comportamento do indivíduo não colou. Aí é nesse momento que aí entra todo um aspecto comportamental. O cérebro tem que ter esse olhar também de dizer, ó, aquele fulano ali não tem perfil de trabalhar em altura. Manda ele fazer uma avaliação psicológica, põe ele para fazer outra coisa, porque isso ele não tem. Não é que é o julgamento, é a experiência que a gente tem. Só que aí você não tem que expor ele. Você tem que. Isso é muito melindroso. Você tem que ir dizer, ô fulano, ô João, José, o gerente dele, né? Porque, olha, gente, quando o técnico sabe o lugar dele em relação à hierarquia da, do organograma de uma empresa, isso é muito importante, porque o nosso trabalho como técnico, ele está num patamar lá da hierarquia de autonomia, mas às vezes a gente não tem. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir para o nível lá dos gerentes e se filiar a eles, entendeu? E fazer a sua média com todos os gerentes de todos os setores e dizer, ó, cara, nós estamos juntos aqui. O que acontece aqui, a culpa é sua e não é minha. Você joga a bola para ele. Diz assim, porque você é responsável. Então, o que eu trouxer para ser resolvido aqui, a gente tem que se juntar, unir força. Porque o que acontece hoje, muito nas empresas, é que os técnicos, eles se rebelam contra os gerentes. Aí eles ficam picuinha, traz conversinha de lá, traz conversinha de cá. E o nosso comportamento hoje, quando existe um risco eminente, assim, de que vai acontecer ali, você tem que agir, claro. Mas algo que você vê que não é necessário, você não precisa ir lá chamar a atenção do funcionário. Você vai lá, ó, atrás, lá no gerente dele, dizer, olha, eu passei hoje no seu setor e vi determinadas situações que são bem diferente do que foi combinado aqui entre a gente, relacionado à sua responsabilidade enquanto essa turma que tem que cumprir e fazer cumprir as regras de segurança. Então, eu espero que você resolva isso. E eu vou te dar um prazo. Dependendo da amizade, da intimidade, aí a gente fala assim. Mas, assim, eu gostaria de não mais ter que falar sobre esse assunto com você, porque senão eu vou ter que tomar outro tipo de medidas. E aí, gente, a culpa não é do funcionário, né? Nunca é, né? Só que não, é sim. Mas aí a gente nunca vai dizer que a culpa é dele. A gente tem que usar uma padronização de hierarquia e de autonomia para a gente ficar dentro do padrão. Porque, assim, não é questão de que a gente é melhor ou pior, não é isso, né? Todo mundo tem o seu valor dentro da hierarquia, dentro de um organograma da empresa. Só que você, nós, que somos técnicos de uma determinada empresa, a gente tem que estar no nosso lugar, com a nossa autonomia e fazer isso valer. Demora, demora. É difícil, não é fácil. Isso eu garanto para vocês. Mas a gente consegue, porque eu já consegui isso em várias determinadas empresas que eu já trabalhei. O povo achava que a segurança do trabalho era brincadeira. E a gente, menina, a gente trabalhou muito, eu e duas colegas técnicas, para a gente mostrar que o nosso serviço ele tinha valor. E foi lindo e maravilhoso. Hoje tem muita gente lá trabalhando, alguns técnicos que realizam o trabalho e a gente conseguiu plantar. Porque é assim, ó, você faz hoje, às vezes amanhã você não vai ver o fruto do seu trabalho, você sendo seu, você colhendo, mas outro técnico vai colher. E é bom que você faça essa base boa, porque às vezes eu chego, me dá uma tristeza de chegar, às vezes, numa determinada empresa, quando eu vou ministrar curso de CIPA pelo SESI, de ver o comportamento dos técnicos. Não está dizendo assim, filho, vem cá, vamos participar do treinamento do curso de CIPA, porque nem do curso de CIPA ele não quer participar, e ele não entende nada da CIPA, fica querendo fazer mundos e fundos lá. Eu disse, não, isso aí não é papel da CIPA, não, isso aí é papel seu. Ou isso aí não é papel seu, não, isso aqui é papel da CIPA. Aí a gente fica querendo fazer alguma mudança lá que a gente não consegue. Hã?
Tá. Daí, gente, o desenvolvimento do PPRA, ele se dá nisso, da questão dessas medidas de controle com a eficácia. A avaliação de sua eficácia é justamente isso que eu estou falando. O organograma, a nossa postura, como a gente vai fundamentar isso. Então, quando eu pensar nesse desenvolvimento do PPRA, eu tenho que pensar nessa situação de como que é essas medidas, como que eu vou fazer essa avaliação, como que será a evolução, como que, se a gente vai ter êxito ou não. Porque, assim, papel é papel, ele aceita tudo, filho. Você fala, vamos dar um carro para cada funcionário, vai ficar só ali, dentro do papel. Mas, assim, vai fazer uma mudança bem, bem legal ali, mas vai fazer mesmo? Não fica colocando coisa que não vai fazer. Então, assim, pé no chão mesmo. Porque vai ficar feio o seu documento depois, se você não desenvolve. Você desenvolve dizendo que vai fazer tudo aquilo, quando está lá no cronograma, data prevista, aí não realizado, não realizado, não realizado. Aí não adiantou, porque aqueles dados lindos e maravilhosos do que você ia fazer, se realmente não executou. Então, o desenvolvimento do PPRA, ele se dá nesse ponto aqui, nesse ponto X que eu estou falando para vocês. E aí, quando a gente diz assim, o monitoramento da exposição ao risco, é o que eu estava falando do ruído lá, que aí faz audiometria. Se alguém tiver com problema de audiometria, com a PAI elevada ou com a PAI baixa demais, teve a perda auditiva, o PCMSO ele tem que agir nesse momento. Porque quando a gente fala desse monitoramento da exposição ao risco, é olhando lá para o PCMSO, tendo aquele cuidado de saber, fulano, o João, o José, o Francisco, a Maria, nananã, foi esse mês, eles foram fazer exame periódico, eles são lá da ala do risco do ruído. Tá? Eu quero um relatório para saber, a gente precisa dos dados lá. Fulano, aí, se a empresa é terceirizada, você tem que ficar ligando para perguntar, porque eles não estão preocupados se deu alteração ou não. Um ou outro liga, diz, olha, fulano deu alteração. Aí fala assim, apto, inapto. Eu disse, tá, e a PAI dele deu alto ou baixo? Não, você não é médico, você não tem que ver isso. Não, a gente não tem que ver isso mesmo, não. Mas o bom técnico fica preocupado com isso, diz assim, a PAI dele tá normal, porque aí, assim, tá apto no periódico, né? Aí lá fala assim, quando a segurança do trabalho e a medicina do trabalho, eles estão juntos, esse monitoramento de exposição ao risco, é bacana, porque você vai lá. Eu estou sempre preocupada, eu tenho sempre esse perfil de ir lá e perguntar assim, fulana, às vezes é enfermeiro, a técnica de enfermagem do trabalho, ou o próprio médico, esses funcionários aí, algum deu perda? Não. Tá, não, deu uma perda leve, mas eu vou deixar ele lá, ele está usando não sei o quê. Eu disse, não, tudo bem. Mas aí você fica de antena ligada para saber se existe esse monitoramento desse risco aí. Em relação ao ruído, não é muito da nossa alçada. Uma vez tem. O que é esse PAI que a senhora falou? É a perda auditiva induzida, reduzida, ou reduzida. É a perda auditiva, que quando eles fazem a audiometria, aí dá alteração de PAI, que é o termo que eles usam lá, né? E assim, eu sou muito entrona nesse aspecto, mas aí a gente consegue, às vezes, até o respeito dos médicos. Os médicos falam assim, não, deixa eu ver ali com a Conceição. Eu disse, não, doutor, eu não sou médica do trabalho, não, sou técnica, resolve aí sua vida. Né? Mas é porque, assim, às vezes a gente se envolve muito, né? Eu disse, uai, doutor, deu inapto esse funcionário, o que é que eu vou fazer com ele? Eu disse, não, o senhor tem que saber, uai, se o senhor pediu mudança de função, o senhor tem que me dizer para onde que eu tenho que levar ele. Eu não estou sabendo o problema. Porque aí, às vezes, cai lá no departamento do recurso humano, mas depois cai lá na gente. Diz assim, esse funcionário aqui deu inapto por conta do problema dele, da perda auditiva, e vai ter que fazer mudança de função dele, colocar ele em outro ambiente, porque ele está com problema de perda auditiva por conta do barulho. Aí eu disse, o problema não é meu, é de vocês. Mas aí a gente vai, às vezes, alguma coisa buscar um local, ou conversar com o próprio funcionário. Só que a gente não pode potencializar. E aí a gente tem que fazer tudo em escrutínio, tudo assim, no anonimato, né?
sem deixar indícios de que é alguma coisa muito séria. A perda auditiva é uma coisa muito séria, mas é algo que que não é culpa nossa, porque o PPRA nosso disse que o ambiente tem que ter um exaustor para tirar lá aquele barulho, ou que o ambiente tem que enclausurar a máquina, enclausurou, e que o ambiente, o funcionário, ele está ali com 86 decibéis, ele pode ficar só 6 horas. Ele trabalha 8, ele fica 6 ali, as outras 2 horas ele vai para outro local, né? Então, isso é importante a gente ter esse entendimento para que esse monitoramento de exposição aos riscos ele aconteça de uma forma eficiente, de uma forma de melhoria contínua para esse funcionário, né? Beleza, gente? Professora, e uma pergunta, no caso aí, ele tendo a perda auditiva, ele vai ser ressarcido pela empresa de alguma forma? Eita, mulher, me aperta não. É assim, ó. Se ele dá uma perda auditiva induzida lá por esse problema, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Porque agora eu já vou correr contra o tempo, parece que eu conversei demais. É assim, ó. Ele entrou na empresa, fez a audiometria apto zerada, para ir lá tudo normalzinha. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar uma audiometria, mas aí ela dá assim a evolução do ouvido, né? Da nossa audição. Aí ela dá lá quando ele entra, tá tudo normal. Aí tem lá, tudo normal. Aí ele faz 1 ano, tá ok, 2 anos, ok, 3 anos, ok. Vou dar esse exemplo de um que eu já tive experiência. Quando foi no 4º ano, deu perda, deu uma queda. Aí o doutor Leonardo foi lá e disse assim, Conceição, fulano de tal tá com a perda auditiva significativa. Eu disse, mas ano passado ele estava ok? Aí ele disse, não, ano passado ele estava com um pouquinho de queda, já. Ele, não, doutor, não fala isso para mim, não. Ele fala. Mas aí, como a gente estava com o controle do risco, o pessoal, o nível deu 86, mas a gente trocou o negocinho lá do ouvido, atenuou com o plug e o outro, eram 2, né? Tá, doutor? E agora? Ele disse, agora, como ele deu essa perda, eu vou encaminhar ele para um médico particular dele, para ele fazer os exames dele lá, pelo plano de saúde, nananã. E aí, às vezes, a gente nem fala, porque tem funcionário que não faz encrenca, vai lá, faz, não está preocupado se a empresa vai pagar ou não. Se ele fizer encrenca, a empresa vai lá e paga, mas aí esse foi tranquilo, ele foi lá, como tinha um plano da empresa, ele foi lá e fez, sem problema e tal. E aí, o médico lá, aí a gente pede uma opinião do médico lá de fora com o médico do trabalho. Aí deu uma perda mesmo significativa. Aí resolveram lá, iam fazer a CAT dele, porque ele era um funcionário muito bom, nananã, nananã, mas a perda dele não era uma perda de surdez, nananã, nananã, mas como aconteceu na empresa, ele entrou bom, foi o que o médico justificou. Eu, na verdade, técnica, eu não faria a CAT, mas eu concordei, porque, né, vou discordar do médico, né, e nem do dono da empresa, porque o dono da empresa era muito certinho. E aí eles tinham ISO 9000, tananã, aceitou. Não teve negócio de indenização de multa, não. Só fez a comunicação de acidente como doença da perda auditiva significativa lá, que eu lembro muito dessa palavra, aí fez. E lá ficou a Cátia boazinha, sem nenhum problema, entendendo que não ia ter nada. Até hoje eu nunca soube se ele entrou depois, porque assim, ó,
O que que o doutor fez? Nós fizemos a CAT como acidente de trabalho barra doença, doença profissional, porque ele adquiriu lá por conta do ambiente, e tirou ele de lá. Então, ou seja, parou o problema da perda auditiva, que não era prejudicial, não era surdez. Nesse caso Porque aí, não é insalubridade? Hã? A insalubridade não é para essa finalidade, quando o ambiente... É ação. Aí o engenheiro fez o LTCAT, a gente fez o LTCAT lá. O engenheiro fez o LTCAT e não entrou como insalubre. Por quê? Ele colocou as 6 horas que pode, lá na tabelinha lá do anexo, e as outras 2 horas a turma ia fazer outra coisa. Trampolim, né? Mas isso aí eu tudo concordava, porque assim, era briga de cachorro grande, né? Era um patamar deles lá. Eu dava a minha sugestão, e eu achava ótimo, porque eles tomavam esse tipo de atitude em relação às atividades do que tinha que tomar a postura, né? Então, assim, cada profissional fazia o seu papel lá, e eu não ia me envolver muito. A única coisa que eu fiz foi solicitar, pedir uma LTCAT lá para o engenheiro, porque o engenheiro não era da empresa, era um terceirizado, e ele fez. E aí a programação dele, para não tornar o ambiente insalubre, foi isso. Entenderam? Gente, essa NR15, ela dá pano pra manga. Graças a Deus que é engenheiro que tem que mexer com tudo isso, o médico. E o médico do trabalho. Hã? Pelo que eu percebi no comentário da senhora aí, no exemplo, é que praticamente quase todos os integrantes responsáveis da empresa tá puxando sardinha para o contratante. Você acha? Eu acho, porque independente se a perda é insignificante ou não, houve a perda. Isso, com o passar dos anos, isso pode piorar, não? Pode. É por isso que fizeram a CAT e tiraram ele do local. Entendeu? O que podia acontecer? Eu nunca quis saber também, porque eu também saí de lá. O que aconteceu? O que podia acontecer? Se ele fosse mandado embora, se ele fosse na justiça, ele ia ganhar a indenização. Entendeu? Então, o que eu penso que aconteceu, na verdade, eu acho que tinha até um negócio lá de um seguro, mas não deu certo. Eu também não sei por que eu também não fui atrás, porque assim, era tudo muito dividido, as atribuições nossas lá. Então, às vezes, eu sabia da situação, mas às vezes eu não sabia do resultado. Eu só sei que a CAT saiu como doença profissional e que ele saiu daquela atividade. Houve uma mudança de função porque ele tinha adquirido essa perda auditiva. Agora, por exemplo, se fosse uma surdez total dele, aí o negócio aí o trem ia fazer de outra forma, porque assim, ele não ia ter uma mudança de função, ele ia ter uma reabilitação, e aí ia ter realmente a comunicação dissidente se ele tivesse a impossibilidade de trabalhar, né? Porque hoje, né, a questão da deficiência auditiva, às vezes, até ajuda. É igual lá, por exemplo, lá na Eternite. Lá na Eternite, tem um ambiente que faz tanto barulho, que eles tiveram tantos problemas. Você sabe como foi que eles resolveram o problema da Eternite? Que lá naquele ambiente onde tem barulho, eles contrataram o povo que é surdo, simples assim. Aí o que aconteceu? Eles gastaram um pouquinho mais para contratar uma intérprete para cuidar dessa turma lá. E o serviço, ó, acabou com a confusão. Isso é o Rafael. O Rafael foi meu aluno, trabalhava lá como técnico. Nem sei se ele está lá mais, mas foi muito legal essa dica aí do pessoal lá desse ambiente, né? Mas, enfim, eu consegui responder o que você me perguntou, não sei se é a Adriana, é a Ruth ou é a Jessie, não sei.
Consegui? Foi a Jess. Conseguiu, professora? Eu falei referente à insalubridade. Hã? Meu conseguiu. Tá, mas aí você falou da LTCAT, aí eu respondi que aí lá na LTCAT ele não considerou um ambiente, ele considerou um ambiente insalubre, porém, sendo realizado conforme o anexo da NR, não fazia jus à insalubridade aos profissionais, sendo que eles iam realizar a atividade de 6 horas, conforme a tabelinha fala, e as outras 2 horas ia realizar em outro ambiente de trabalho. Entendeu? Entendeu? Beleza. Aí, registro e divulgação dos dados. Então, o desenvolvimento do PPRA, gente, é a mão na massa, é o que a gente faz, tá? Mas aí nós vamos passar para a próxima etapa, porque eu tô doida para falar do nosso exemplo, que é a elaboração, que é o que a gente vai fazer como proposta da nossa atividade de hoje. Elaboração assim. Nós vamos fazer um treino da função lá do carregador, do chapa, viu? Eu tinha pensado em fazer do jardineiro, mas a do jardineiro eu vou pôr vocês para fazer em casa, mas a que vai valer nota é essa vão ser as duas, na verdade, né? Mas a que a gente vai bem para vocês fazerem essa do carregador, e eu vou dar a opção para vocês fazerem a do jardineiro, ou então a do coveiro, porque o coveiro, coitado, tá muito falado durante toda essa pandemia, né? Então eu vou dar essas duas opções para vocês irem pesquisar a função do coveiro e do jardineiro também. Mas da aula agora nós vamos falar do chapa, do carregador, beleza? Aí quando a gente fala assim, o desenvolvimento do PPRA, que está dentro aí das etapas, ele se dá da elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA, que deverão ser feitas pelo SESMIT. Eu odeio esse que está negritado aí, sabe? Eu abomino isso aí, mas está na NR. Ou por pessoa ou equipe, a critério do empregador que sejam capazes de desenvolver o disposto dessa NR. Cancela essa frase aí, que eu não gosto dela, que tem gente que ainda quer fazer uso desse item aí, querendo manipular a profissão do técnico, né? Mas, enfim, a gente vai ficar falando disso, não. Então, a antecipação deverá envolver a análise de projeto de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação do que já existiu, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. A empresa tal, não tem nenhum projeto a fazer, mas se ela tiver algum projeto, a gente antecipa dizendo assim, olha, se você for fazer aquele de 2 andares lá, a gente vai precisar já fazer a antecipação de algumas situações. Primeiro, se for a construção, o pessoal que for vir construir tem que ter o PCMAT. E o pessoal que for vir tem que seguir os seguintes critérios nossos, né? Então, essa antecipação, ela envolve muita questão do projeto futuro, do que vai ser realizado também na empresa, ou do tipo de situação que tem lá naquele determinado local também, né? Então, assim, a gente antecipa o que vai ser realizado, utilizando o equipamento de medição, utilizando o projeto, e assim sucessivamente. Beleza? Beleza, eu vou entender que é tudo beleza, tá? Opa! Olha os equipamentos aqui, vocês já conhecem também, né? O próximo item, ele vem falar assim, dos riscos ambientais, o reconhecimento dos riscos ambientais. Eita, até a letra H. Identificar, determinar o local das possíveis fontes geradoras. Isso aí, gente, é a planilha. Alguém teve a curiosidade de abrir a planilha?
Abri sim, professora. A planilha tem tudo isso aí, ó, a identificação, a determinação e localização da fonte geradora, a identificação da trajetória dos meios de propagação, a função, o número de funcionário, o tipo de atividade e exposição, os dados existentes na empresa, possíveis danos à saúde relacionados ao risco e a descrição das medidas de controle já existentes, ou as que já existem, as que a gente vai propor. As que já existem, a gente pode pôr como medidas corretivas ou existentes. E as medidas propostas, que é a que a gente está propondo durante o levantamento que a gente fez. Mas aí, gente, esse reconhecimento aí, ele tem muito uma análise dentro dessa avaliação que a gente faz. Esse reconhecimento, ele está bem específico da análise quantitativa. É o que eu vejo, aí eu provo que existe, tá? Por isso que a gente fala desses meios de propagação, qual que é a fonte geradora, é justamente isso, porque às vezes a análise nossa qualitativa da situação, às vezes ela não faz jus, muitas vezes, ao que o outro pensa, né? Por exemplo, a avaliação qualitativa ali do carregador, que a gente vai falar dele agora, a gente vai destrinchar aquele vídeo aqui nesse item, a identificação, as possíveis fontes geradoras, os meios de propagação, a função, a atividade, o tipo de exposição, a gente vai destrinchar ele aqui só no carregador, porque é algo que a gente consegue visualizar agora, nesse momento, e eu consigo trabalhar isso com vocês, para vocês não ficarem com dúvida, certo? Então, agora, eu preciso da participação ativa de vocês, que vocês falem comigo, me respondam, para a gente poder conversar, que aí a gente vai agora trabalhar justamente a função. Então, assim, a função é o quê? É o carregador, é o chapa? A gente vai usar qual termo? Chapa ou carregador? Todo mundo foi embora. Pode ser chapa, eu professora. acho Tô aqui, carregador, professora. né? Conta do A gente CBO. pode colocar o chapa, né? O chapa é responsável pelo carregamento e descarregamento de carga. Então, Então, nós vamos pôr o chapa. Então, nós vamos pôr chapa, tá? Que tem mais a ver. A sua identificação é justamente isso. O chapa faz o quê, Jesse? Foi você que falou? Eu estou só com o meu slide aberto. O chapa, Não. Ele chapa, ele é responsável carrega e descarrega. Quem falou que é a Ruth. Ele é responsável pelo carregamento e descarregamento da carga. Isso, da carga. Dos materiais de cargas, né? Sim. Então, gente, a identificação é essa, com a função. Ele é chapa e a sua identificação é que ele faz carregamento e descarregamento de matérias, de produtos, de materiais. Pronto. A determinação e localização das possíveis fontes geradoras. O que é isso? Qual que é o risco dele? Eu vou fazer de uma outra forma, mas a gente vai contemplar tudo que está aí. Qual que é o risco dele? É lesão na coluna. Não, o risco. Dentro da tabela. O dele é físico. É risco ergonômico, né? Nós vamos estudar sobre isso lá na próxima, tá? Na nossa próxima aula da semana que vem, nós vamos estudar como que é essa elaboração do PPRA. Aí eu vou estudar o risco por risco com vocês, como é que vocês vão identificar. Aqui hoje, a gente vai reconhecer esse risco dentro de uma função lá na planilha, para ficar um pouquinho mais claro para a gente fazer o PPRA lá na frente, tá? Então, o risco do João lá do vídeo, eu vou chamar ele de João, é o risco ergonômico. Certo? Certo. Fala certo, né? Certo.
E por Nós estamos que, aqui. e qual que é? Por que que é ergonômico? Porque é físico. A Porque resposta tem esforço físico. por que não? Ele é ergonômico porque existe o levantamento manual de peso. Isso. O risco é ergonômico porque existe um levantamento manual de peso, tá? Que é isso que Seria, você... essa Só seria a que fonte. você... Ah, Essa, então, seria a fonte geradora. a fonte geradora é o levantamento? Eu acho que é o levantamento, transporte manual de peso e a resistência de postura É o inadequada. levantamento do peso. A fonte geradora é a carga, gente. Quem é que gera o levantamento manual de peso? Não é a carga? Não é o saco? Então é a carga. A gente vai pôr o saco de cimento. Vou dizer que aquilo ali é cimento. Entendeu? Então, assim, ó a sequência. Função carregador, a atividade, que aqui está dentro da identificação. Faz carregamento e descarregamento de saco de cimento. Eu já acabei de identificar o que ele está carregando. A identificação da trajetória e os meios de propagação, que aí vem com a questão da fonte geradora. O que gera aí o risco ergonômico? Ele é gerado pelo o levantamento manual de peso. Professora, acho que nós estamos querendo almoçar. Mas é só meio-dia. Por favor. Eu não quero almoçar, não, tô tranquilo. Eu também tô Tatiana já já almoçou pra gente. Vamos fazer assim, a gente combina para parar meio-dia e voltar uma. Pode ser, tem 20 minutos. Pode Pode ser. ser. Aí agora em 20 minutos a gente consegue destrinchar esse reconhecimento aqui, porque é necessário. Eu preciso fazer isso antes do almoço, senão nem almoço direito. Ué, mas o horário da aula é até que hora? Eita! Nossa, quem está falando? Fabiana. Fabiana, a gente combinou, ou foi eu que falei, não sei, é porque assim, como esse conteúdo ele demanda um pouquinho de tempo, eu combinei com a Lariana de fazer hoje das 8 e aí a gente tira um intervalo de 1 hora, aí a gente volta 1 hora e vai até as 3, mas aí não significa que a gente precisa ir até as 3, a gente precisa ir até a hora que a gente terminar. Entendeu? Pode ser 4, aí não... 5, sem problema. Tá. Assim, para não ficar uma coisa muito cansativa, porque eu sei que não é brincadeira, né? Mas, assim, é necessário esse tempo para a gente poder conseguir fazer isso, tá? Para o objetivo da aula de hoje. Aí, gente, a função é o chapa. A função, ela vem junto com a identificação da atividade que ele faz o carregamento e descarregamento de saco de cimento. Aí, essa determinação das possíveis fontes geradoras, o que gera o risco ergonômico é o levantamento manual de peso. Aí, a fonte que gera esse levantamento é quem? O saco de cimento, tá? Os meios de propagação é qual? Alguém sabe? O meio de propagação? Se fosse o risco químico, seria pelo ar. Porque aí a gente fala assim, o contato nosso dos riscos que a gente vai ter relacionado ao risco químico é pela pele, cutâneo, respiratório e o digestivo, né? Isso, o químico. Mas a propagação desse risco da fonte geradora, do risco ergonômico, a fonte geradora é o saco de cimento, é o quê?
o meio de propagar essa situação de levantamento manual de peso? É o quê? Físico. Físico? É, físico. Ergonômico. Não, o meio de propagação é o quê? Como é que isso se propaga como risco É o esqueleto ergonômico dele? para o João? Hã? O meio de É o esqueleto? propagação. É o sistema ósseo, sei lá. Coluna, né? Vértebra, vertebral, coluna. Então, aí a gente pode usar assim, ó, contato. A gente vai usar o Lesão contato. vertebral. Eu acho. Dentro desse levantamento, a gente vai dizer que é o contato com o produto, com o material, que é o meio de propagação. Ele, ó, só para a gente pensar esse meio de propagação. Se for pelo ar, ele vai vir de várias formas que ele vai atingir o nosso corpo. Pela boca, pelo nariz ou pela pele, se for pelo ar, né? O meio de propagação. Mas e se for algo que eu pego, qual que é que vai ser o meio de propagação para eu ficar exposta a esse risco de levantamento de peso, saco de cimento? É o Contato com o produto. É o contato com o produto, com o material. Aí a gente pode usar material, né? Contato com o material, meio de propagação, que a gente vai dizer. Existem alguns colegas que põem assim, ó, não aplicável. Porque às vezes, não é sério, é porque assim, às vezes fica um pouco confuso quando a gente fala dessa propagação do agente, mas assim, ó, só se a gente imaginar a sequência, a gente consegue colocar ele na propagação, né? Esse risco ergonômico, ele é gerado porque eu faço um levantamento manual de peso. Esse levantamento manual de peso que eu utilizo é o saco de cimento. Para isso acometer algum problema em mim, eu tenho que pegar ele e movimentar ele, entendeu? Aí eu falo que é o contato com o material, é a execução da atividade. Ou então eu ponho métodos e processos da atividade, às vezes, né? Dependendo da situação. Mas esse aqui dá para a gente entender que os meios que propagam esse desconforto lombar é justamente o ato de pegar, beleza? Aí a identificação da função e determinação do número de funcionários, a gente já sabe, era só um, né? E a caracterização da atividade e tipo da exposição. Aí que o bicho pega. Quando a gente fala assim, quando a gente caracteriza essa atividade e o tipo de exposição, a gente quer dizer o quê? Fala comigo, gente, por favor. O Neiro responde. Qual que é o anterior? Qual que é o anterior, professora? Eu não entendi. A letra D? Caracterização da atividade e do tipo de Identificação exposição. da função. A identificação da função e o número de funcionários a gente já tem, o carregador e o chapa. É porque não está bem na ordem esse reconhecimento, mas aí eu estou lá na caracterização das atividades e do tipo de exposição. Qual que é a caracterização da atividade? Construção civil? Construção civil. Tá no Caracterização da atividade é o chapa. Carregamento e descarregamento de cargas ou produtos? Pode ser. Carregamento, a caracterização da atividade. A gente vai caracterizar essa atividade como o carregamento de produtos. Pronto. E o tipo de exposição é qual? Peso, né? Hã? O peso? Pode ser o peso, mas pode ser outra coisa também. Tipo de exposição que a gente fala. Abaixamento? Movimentos. Eu penso que é abaixamento, porque é o exercício repetitivo, né?
com excesso de peso, não sei. Penso que é isso. Aham. Então, dentro desse levantamento manual de peso, o tipo de exposição é a execução da atividade do corpo. Olha o tanto que isso deixa a gente meio assim, sem nexo, né? Quando a gente vai pensar nisso, Professora, né? como que a senhora falou aí? É tipo de exposição, né? Porque aí é o corpo, que aí entra o esqueleto lá. Alguém falou não sei o que esquelético. E como foi que você falou? Hã? O Benício que falou sobre o esqueleto. Né? Mas aí a gente não põe o esqueleto, né? Aí a gente põe assim, ó, esse tipo de exposição, a gente põe assim, corpo humano. Aí a gente pode até falar assim, região lombar, sabe? Do que pode ir ocasionar algum tipo de problema. Porque aí lá na frente vai falar assim, ó, possíveis comprometimentos da saúde decorrentes do trabalho, que aí é onde eu tenho que dizer que pode ocasionar dores lombares. Eu não posso dizer que vai dar problema de coluna. Ocasionar, né? Ocasionar dores lombares. Porque assim, senão eu vou impregnar o meu reconhecimento de forma negativa, porque eu disse, não, filho, não vai trabalhar nesse treino não, que você vai morrer aí. Entendeu? Porque tem algumas atividades mesmo que se fosse eu não trabalhava não, né? Eletricidade, trabalho em altura. Não, filho, eu vou varrer lá a rua, você é gari, mas eu não vou fazer isso aí não, porque quero morrer assim não, né? Mas assim, cada um tem a sua fobia, né? Mas eu falo assim, porque às vezes, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que estar tão preocupado com tudo, quando a gente vai fazer esse reconhecimento, que às vezes fica confuso. Mas o importante é você, quando você for fazer esse reconhecimento no ambiente de trabalho, é conversar com o funcionário, porque muitas vezes ele está dentro, ele está fazendo a atividade, o que ele fala lá te ajuda a reconhecer aquela atividade dentro da exposição. Só que isso aqui a gente está fazendo uma análise qualitativa. Quando a análise é quantitativa, não tem muito o que ser falado. A gente vai, pelo menos, colocar nas medidas propostas. Mas não tem muito o que ser falado. Por quê? Porque a gente vai avaliar o risco lá pelo aparelho. Então, assim, nosso grande desafio é saber manusear esses instrumentos lá, esses equipamentos, mas nosso grande desafio é saber como que a gente vai interpretar a fala deles dentro dessa análise qualitativa do que eles estão fazendo e do que eles estão dizendo, porque às vezes eles falam uma coisa e fazem outra lá. Então a gente tem que ficar muito antenado quando a gente for fazer esse reconhecimento nesse sentido. E aí, com o conhecimento técnico, a gente consegue filtrar e dar o resultado da situação. Aí, às vezes, a gente está aqui, olha a função, vê o risco, não consegue identificar a fonte, o meio de propagação, às vezes não tem mesmo, a gente deixa, ou às vezes... Só me permite um comentário. E quando a empresa, ela tem tem que ter sempre o chapa, né, para carga e descarga. Mas quando essa empresa não respeita, por exemplo, o motorista do caminhão não tem o chapa, ele é responsável em dirigir o veículo, fazer o carregamento e descarregamento dessa carga. Como que deveria proceder no caso dessa situação? Porque eu conheço algumas situações assim. Como que deveria? Isso é desvio de função? Como que faz quando tem essas duas situações aí? Que o chapa é o mesmo que conduz o veículo. Como que faz? Ô, Senhor Jesus, essa menina só me faz pergunta complicada. Não, mas é a situação que eu estou vivendo, que eu estou vendo. Beleza. Não tem muito o que fazer, não. O que tem que ser feito é um documento e dizer assim, meu bem, o motorista em desvio de função e você vai correr esse grande risco de, no futuro, ele entrar na justiça contra você por fazer essa atividade.
Essa é uma situação. Você, como técnica, o que você tem que fazer? Um documento especificando ao seu empregador, ao seu gerente, à pessoa que conduz. Agora, no PPRA, é bem comprometedor, porque o empregador vai dizer assim, uai, como assim você está falando mal de mim desse jeito? Você está me descaracterizando a função do motorista, sendo carregador. Aí eu disse, não, isso aqui é o que eu fiz o levantamento, eu reconheci isso. Então, se você não quer que vá para o PPRA, você vai ter que mudar essa situação. Entendeu? E assim, ó, a gente não pode omitir, ser negligente em relação a isso. Então, o fato é esse. Ó, se você não mudar, vai para o PPRA, sim. Aí, só que assim, você vai utilizar do risco de dizer que o motorista você vai dizer assim, serviço do motor, atividade do motorista, dirigir veículos, realizar carregamento de produtos, ponto. Aí você dá o risco do motorista e dá o risco da atividade dele. O Filavio, aí lá no seu cronograma de ações, você faz que precisa fazer, que esse motorista que faz essa atividade. E aí vai estar no PPRA, e é isso. Não, tira isso do PPRA, se não tem jeito de tirar. Eu posso até, se eu tirar, eu tenho que fazer um documento que você vai realizar esse trâmite aí. Ou você vai contratar um outro descarregador, então você vai assumir a responsabilidade em relação a essa atividade, porque eu não posso assumir isso. Porque assim, você não pode nem omitir, e aí você põe ele na parede e fala, olha, no PPRA vai ter que ir assim. Se você não quer que vá, você tem que mudar a situação, tem que contratar outra pessoa. Mas eu não posso deixar de citar sobre essa situação. Caracteriza, sim, um desvio de função. Mas lá no PPRA, você não precisa dizer que está em desvio de função. Você só fala o risco do motorista e o risco dessa atividade que ele faz. Alguém que lê vai dizer assim, por que está assim? Eu disse, porque é a realidade. Eu não posso omitir e nem mentir. Entendeu? Muitas vezes, nessa situação aí, quando você faz o PPRA, antes do PPRA ficar pronto, você vai lá e diz assim, olha, durante o meu reconhecimento lá das atividades, do ambiente, da atividade que a pessoa está realizando, fulano de tal, ele está em desvio de função nessas duas atividades. O que você pode fazer para isso não ir no PPRA? Porque, assim, eu não posso omitir isso. A gente vai mudar, não vai? Não, vai não, pode deixar aí, que aí a gente põe dentro do cronograma, que daqui 1 ano eu contrato um chapa. Beleza. Aí, lá no cronograma da atividade, das medidas preventivas dele aqui, você vai dizer assim, funcionário, cronograma de ações, né? Contratação de ajudante para a realização das atividades ergonômicas. Não precisa falar que está em desvio de função, só fala da condição do que vai ser feito, né? Para não ficar muito na cara. Mas aí todo mundo vai entender que é mais ou menos dessa forma, beleza? Vai fazer a leitura, né? Entendi. Vai fazer a leitura do fato, né? Aí, gente, só para a gente fechar, para encerrar, para a gente ir para o almoço, quando eu falo assim, caracterização da atividade do tipo de exposição é o corpo todo, são os movimentos desse corpo que vão ocasionar essa situação do levantamento de peso, onde o saco de cimento é que gera esse risco ergonômico pelo contato do material que ele faz. Aí, esses possíveis danos à saúde, geralmente a gente também faz um acesso ao PCMSO que tem do lado do médico do trabalho, porque lá ele vai dizer quais são as possíveis. Aí a gente casa as informações e fala a mesma língua lá do PCMSO. A gente só não vai dizer
Aí a gente, assim, ó, esses possíveis casos, a gente fala assim, conforme o PCMSO, aí 2 pontos, dores lombares, nananana. Porque nós temos um conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico limitado dentro do nosso conhecimento. Da saúde é da saúde. Relacionado a esse risco identificado quando se trata da análise qualitativa, porque aí a gente tem uma fundamentação que veio de algum lugar, não foi algo que eu falei ou porque o funcionário falou, porque cada funcionário ele tem a sensibilidade do risco, né? Às vezes cada um recebe o risco de uma forma diferente, é muito engraçado isso. Aí, não sinto nada, e o outro, não, eu sinto, não, eu não sinto, eu nunca nem percebi, eu disse, nossa, que povo sensível e insensível ao mesmo tempo, mas é mais ou menos isso, né? Aí, uma vez que a gente identifica esse comprometimento à saúde, quando a gente se resguarda lá do PCMSO, e quando a gente vai lá para a NR15 e se resguarda pelos anexos, porque, assim, dentro do PPRA, gente, é um conteúdo muito técnico que a gente precisa colocar. Não tem nada de achismo, tudo tem que ser comprovado. E uma vez que é quantitativo, eu falo lá do resultado que ele colheu lá, que obteve, com os anexos da NR15 ou NR16. Quando é qualitativo, se houver essa questão dos problemas, comprometimentos da saúde decorrentes do trabalho, aí a gente se alia ao PCMSO para nos dar um embasamento fundamentado dentro da norma, com pessoas que têm o gabarito para realizar, beleza? Você lá a parte que ela estava falando do negócio lá do 40 linhas, minha amiga, eu escrevi. Você acha que eu vou ser louca de me escrever? seu áudio da aula, tá ligado? E a descrição das medidas de controle já existentes, que é o que já tem e o que não tem. Aí, no caso do nosso vídeo, o que é que não tinha? Nada, não tinha nada, né? O técnico lá foi lá, analisou, olhou a coluna, aí viu o movimento, vocês viram? O corpo humano, né? Ele viu o movimento. Aí ele viu que ele pegava a fonte geradora, que era o saco de cimento, e pegava e colocava. Aí ele foi vendo aquele movimento. Rapidamente ele foi lá, pensou nas medidas, na prioridade de ação lá do primeiro da estrutura do PPRA, pensou na prioridade, que é garantir a integridade física desse trabalhador, e rapidinho foi lá, comprou a grua e colocou o guindaste lá, e foi lindo e maravilhoso. Não vou mais fazer mais isso, né? Só que essa ação, ela demora, ela não é rápida igual no vídeo. Mas a nossa ação, quando a gente for falar de PPRA, é com esse pensamento do vídeo. A gente vê o problema e busca a solução e vai atrás dessa solução. Não tem que perder o emprego por conta disso, mas você tem o dever e a obrigação de fazer o seu papel como técnico, porque você foi contratado justamente para garantir e promover essa integridade desse trabalhador. Nós vamos agora, estou parecendo um radialista, um apresentador de rádio, de televisão. Nós vamos agora para o nosso intervalo, 1 hora a gente volta. Tudo bem, gente? Até aqui ficou bom? Professora, porque esse negócio não deu certo. Fala aí. Descrição da atividade que já existe, que está naquele local, ou a descrição do que pode fazer no mercado, o que existe assim de fora do... Não, a descrição aqui que está falando das medidas de controle já existentes ali, não existia nenhuma, né? Aí a descrição das medidas de controle já existentes, nenhuma é existente. Aí a gente põe nenhuma é existentes. Aí a gente vai lá, medidas propostas, em vez de medidas existentes, medidas de controle já existentes, aí a gente muda essa e põe assim, medidas propostas, que é o que tem lá na planilha. E é isso que eu queria pedir para vocês, que eu sei que vocês
não imprimiram ela, mas a gente vai tentar, quando a gente voltar, vocês, quando voltarem, já voltem com ela aberta aí no computador, porque a gente vai jogar dentro dela esses dados que a gente acabou de fazer e jogar nessa planilha aí, para ver se a gente consegue sair disso. Então, essas medidas de controle já existentes não existiam nenhuma, porque ele não tinha aquela grua lá. A medida de controle que ele tentou fazer foi quando ele triscou nele e falou assim, não é assim que você pega, é assim. Aí ele até demonstrou, né? Que tem que fazer o movimento, tem que agachar, pegar e agachar, né? Mas aí depois ele viu que esse movimento que está correto também não é suficiente e eficiente para aquela atividade, que aquela atividade manual ali, ela é nociva ao corpo humano daquele cidadão, principalmente todo dia. Então tem que ter a ajuda da máquina, né? Que é a medida proposta que a gente pede, providenciar a grua, nananana. Quanto tempo? Em 1 ano. Ali chegou na mesma hora. Mas na nossa vida real, demora. Entendeu? Aí, enquanto isso, a gente vai promovendo um outro tipo de situação. Dá uma cinta para o cidadão, faz um rodízio de atividade, colocando assim, daqui de 2 em 2 horas vocês trocam aí a atividade. Você carrega e você só não sei o quê. Para poder fazer o rodízio, para não ter os problemas aí das dores lombares. Certo? Alguma dúvida mais? Bora almoçar. Bora. Gente, Não, meu tá tranquilo também. A gente pode voltar com essa mesma didática? Pode. Vamos continuar. Então tá, gente. Bom almoço para vocês, tá? 1 hora a gente volta. Falou, tchau, Fei. Professora, é 1h05. Já medi 5. Tá? Certo. A partir de 1 hora eu já vou estar por aqui. Tá bom, obrigada. Até mais, gente. 1 hora a gente se encontra. Bom almoço. Oi. Eu preciso falar com você. Eu vou ter que viajar agora para Brasília. Vamos falar no privado aqui? Tá. Pode ser? Tá? Pode. Beleza. No WhatsApp, né?